Boa noite a todos. Como se verifica quórum regimental e, havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Toninho que proceda à leitura bíblica. Boa noite. A leitura de hoje é tirada do Velho Testamento, Salmo 84. A casa de Deus é a casa do povo. Do mestre do coro, sobre a harpa de Gate, dos filhos de Coré, Salmo. Como são desejáveis as tuas moradas, Javé dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa, e a andorinha um ninho, onde põe os seus filhotes. Os seus altares, Javé dos exércitos, meu rei e meu Deus. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir que o senhor colocasse em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e que encaminhe cópias aos vereadores interessados. Vereador Júnior pede a parte e pede suspensão da leitura da ata. Em votação, a suspensão da leitura da ata. Com cópia, então, na secretaria. Hoje, na tribuna livre, temos a munícipe inscrita Floripes Antiqueira da Silva. Assunto: PPS e a política municipal. Peço ao senhor vereador Rodrigo para que acompanhe a senhora Floripes até a tribuna. Senhora Floripes, boa noite. A senhora tem 15 minutos. Boa noite, doutor Emanuel, presidente da mesa diretora, a quem desejo sucesso em sua gestão. Cumprimento também ao vereador Eduardo, primeiro secretário, e a todos os funcionários desta Casa de Leis. Estendo meus cumprimentos ao vereador Valdeci, na pessoa a qual cumprimento aos demais vereadores, aproveitando para parabenizá-lo e a todos que contribuíram para que realizasse um excelente trabalho como presidente interino da Câmara Municipal. Parabéns pela vitória esmagadora na eleição do Sindilha. Você e todos de sua diretoria mereceram. Que Deus continue iluminando vossos caminhos. Aos ouvintes da Rádio Ilha FM e do site da Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Falarei hoje sobre o PPS e a política municipal. Elaborei um texto que adaptei com muitas citações de diversos pensadores, cientistas, existencialistas, poetas e outros. Intitula O Homem e a Liberdade. Disse a grande poetisa Cecília Meirelles: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade não implica em falta de educação, ninguém precisa ser inconveniente ao meio para conseguir ser livre, mas deve impedir que o meio seja inconveniente a si para roubar-lhe a liberdade. Para Jean-Paul Sartre, o homem é a sua liberdade e está condenado a ser livre. Disse ele:
Não há nada que possa eximir o homem da sua condição de ser livre e, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante de seus atos. Barreiras psicológicas, históricas ou socioeconômicas não são capazes de ofuscar a liberdade. No PPS, exercemos a liberdade com responsabilidade. Não somos um rebanho no pasto, que ao toque do berrante se apacenta. Somos seres pensantes, diversos e unos. Diversos, sim, pois somos de famílias e grupos diferentes. E somos unos, porque somos todos humanos. No PPS, ao fazermos política, trabalhamos com a seguinte verdade: ser e fazer implicam em liberdade. A condição primordial da ação é a liberdade. Ela é essencialmente capacidade de escolha. Onde não existe escolha, não há liberdade. Nós, seres humanos, fazemos escolhas da manhã à noite e nos responsabilizamos por elas, assumindo seus riscos. Para essa ação de escolha, sempre temos duas ou mais alternativas. Atenção! Com uma só opção, não existe escolha nem liberdade. Na política municipal, quando fizemos a reunião para escolher com quais partidos o PPS poderia se coligar, e após analisarmos cada um deles, exceto o de um determinado grupo político, porque os filiados, candidatos a vereadores, se recusaram por unanimidade a fazer essa análise. Eles sabem de qual grupo político estou falando. E escolheram, depois de muitos debates, que deveríamos nos juntar a um grupo diferente que estava se formando. Seríamos uma terceira via. Tivemos a honra de estarmos juntos no majoritário com o engenheiro Roberto Martins, do PV, e nos proporcionais com o Gilberto, do PCdoB. Somos gratos ao PV e ao PCdoB. Fizemos 2 excelentes vereadores. Foi estrategicamente pensado. Fizemos muitas contas. Somos vencedores. Eu dizia que poderíamos fazer 3. Faltou pouco. O PPS foi o partido mais votado da cidade. 2.778 votos. Somos da situação? Não. Pois não fomos da base de apoio do Dr. Edson e do Otávio. Somos da oposição? Também não. Tivemos um candidato a prefeito pelo PV e eu como vice pelo PPS. Entendemos que seríamos outra possibilidade fora dessa disputa insana entre situação e oposição que existe em Ilha Solteira, que só atrasa o nosso desenvolvimento. Seríamos o segundo colocado nas eleições, se os votos aos proporcionais fossem dados ao nosso majoritário. Não foi o que aconteceu. Alguns adversários políticos diziam: esse candidato não mora na cidade, aparece aqui só nos tempos de eleição, e outras coisas mais desagradáveis. Eu estive ao lado do engenheiro Roberto Martins como sua vice. Agradeço ao presidente Kleber e ao Nilcinho, que era vice no PV, pelo convite e pela confiança. Trabalhamos muito, foi uma campanha limpa. O PPS coligou com o PCdoB e juntos obtivemos 2.846 votos. A outra coligação, PV e PT, obteve 2.207 votos. Portanto, as duas juntas fizeram 5.053 votos nos proporcionais. Nossa coligação seria a segunda mais votada, entretanto, a maioria dos votos foram para outro majoritário. E eu falo para vocês com certeza, não foi para a oposição. Digo mais, os eleitores tiveram, portanto, outras opções e as rejeitaram. O resultado está aí. Não houve engano, não. As pessoas fizeram uma escolha e têm responsabilidade sobre elas. Com todos os avisos,
todas as acusações, prisões e negativas de habeas corpus, o TSE validou os votos e, portanto, o 11 venceu. A maioria dos ilhenses, através dos votos válidos, escolheram. Senhoras e senhores, as escolhas nem sempre são fáceis e simples. Escolher é optar por uma alternativa e renunciar a outra ou às outras. Não existe liberdade zero ou nula. Por mais escravizada que se ache uma pessoa, sempre lhe sobra algum poder de escolha. Também não há liberdade infinita. Ninguém pode escolher tudo. Por exemplo, para ingressar como filiado ao PPS, sempre existe a apresentação do candidato após preenchimento da ficha e a aceitação ou não pelo voto de cada um dos presentes à reunião. Esse foi o protocolo aprovado e adotado por todos. Quem não concorda com essa maneira, apresente outra e, através do voto, será decidido. Também existe outra maneira para os descontentes. Informa a eles, existem muitos outros partidos por aí. O prefeito eleito está preso, está nas mãos da justiça, e se depois de julgado for condenado, deve pagar por isso. Não somos golpistas, para usar uma linguagem padrão atual. Já acompanhei essas tentativas em outro governo no qual participei, e também estamos sofrendo as consequências disso no Brasil hoje. A deforma, eu falo deforma, porque a deforma da Previdência é um grande exemplo, porque o maior devedor é o próprio governo da União, seguido dos grandes empresários e bancos. E quem está pagando as contas? O trabalhador e os mais pobres. Eu gostaria de novas eleições, tanto lá quanto cá. Guardando as diferenças, é o que acredita a maioria do PPS. O prefeito eleito foi julgado? Não. No PPS não existem juízes. Mesmo morosa, acreditamos na justiça dos homens e de Deus. Elas farão seu papel. Ninguém deve subtrair de alguém o seu direito de defesa. Na facticidade, somos limitados, determinados. Um ótimo exemplo nos é dado por Luiz Fernando Veríssimo, quando descreve: poderia-se dizer que livre, livre mesmo, é quem decide de uma hora para outra que naquela noite quer jantar em Paris e pega um avião. Mas este depende de estar com o passaporte em dia e encontrar lugar no avião. E nunca escapará da dura realidade de que só chegará em Paris para o almoço do dia seguinte. O planeta tem seus protocolos. A política também tem. A maioria dos eleitores ilhenses escolheram votar no 11, apesar de terem sido avisados e terem outras opções. O PPS respeita isso. Muitos não gostam. Todavia, depois de intensos debates e votos em reunião, a maioria define para onde quer ir. Gostaríamos de estar governando, mesmo que fosse por um período interino. Mas um entendeu que os votos recebidos pelo colega não eram válidos, que ele era inexperiente e oportunista. Portanto, o grupo perdeu essa chance de seguir as deliberações do seu partido. Respeitamos. Não temos nada contra quem venceu. Vocês foram unidos e venceram. Parabéns. No PPS, não existe ditadura e nem democracia, nem demagogia. Existe democracia e liberdade. Nossos vereadores são livres, íntegros e responsáveis pelos seus atos. O vereador Eduardo votou errado? Não. Ele decidiu votar de acordo com a maioria dos filiados, que em reunião ordinária aprovaram a licença solicitada. E também ele seguiu orientações de sua família, que é a sua principal base. Parabéns, Eduardo, pela coragem. O vereador Rodrigo Coquim votou errado? Também não, pois ele votou conforme que acredita e também seguiu orientações de sua família. O PPS deixou os vereadores livres para votarem. Vocês são livres no exercício de seus mandatos. E apenas haverá interferência da executiva quando em questões pertinentes e partidárias. Não foi o caso. Em nossas reuniões não manipulamos ninguém. No PPS usamos o império da liberdade. Entendemos que apenas a teremos se o outro também tiver. Os animais irracionais não são livres.
e não são responsáveis pelo que fazem ou deixam de fazer. Ninguém pode condenar um cavalo que lhe deu um coice. O animal não faz o que quer, e sim o que precisa ou o que se encontra determinado pelo seu instinto de sobrevivência. O próprio voo de um pássaro está sujeito às leis da física. Immanuel Kant brinca com essa ideia, imaginando uma pomba indignada contra a resistência do ar que a impediria de voar mais depressa. Na verdade, argumenta, é justamente essa resistência que lhe serve de suporte, pois seria impossível voar no vácuo. Tem muita gente tentando. E voltando a citar Jean-Paul Sartre, o homem não pode ser ora livre, ora escravo. Ele é totalmente livre ou não o é. A liberdade não é alguma coisa que é dada, ela é resultado de um projeto de ação. Cuidado! Existem muitas pessoas que preferem qualquer tipo de ditadura ou escravidão, pois ser livre é mais difícil. É preciso ter muita coragem para ser livre. E a vocês, filiados do PPS, todos devem se lembrar de nossas formações políticas ao longo da reorganização do partido e também durante a campanha. Em uma dessas reuniões, usando um texto, A Lição do Bambu, que acho que todos conhecem, de autor desconhecido, no final ele diz, é que devemos lembrar do bambu chinês para não desistirmos facilmente diante das dificuldades que surgirão. Caros vereadores Eduardo e Rodrigo, tenham sempre 2 hábitos, persistência e paciência, pois vocês merecem alcançar todos os sonhos. Igual ao bambu, é preciso muita fibra para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade para se curvar ao chão. Parabéns, voem alto. Nós, do PPS, temos orgulho de vocês. Continuem fazendo a diferença. Deus está em cada um. Quem fala o contrário não sabe o que é amar a Deus e ao seu próximo. E não liguem para comentários maldosos. Lembrem-se, não devemos buscar felicidade ou promoção pessoal a qualquer custo. Para sermos felizes, basta apenas ser... Só um segundinho. Pois é na bondade que se encontra e se distribui felicidades. E como disse Mark Twain, a bondade é uma linguagem que o surdo conhece, consegue ouvir, e o cego consegue ler. Obrigado a todos e a todas. Tenham uma boa semana e abençoada noite. Muito obrigada. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de falar como líder. Ok? Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham pela 104.9, Ilha FM, pelo site da Câmara, munícipes presentes nesta Casa de Leis. Eu quero aqui parabenizar a presidente do PPS, senhora Flora, pelas palavras citadas aqui, com relação a toda a política, tudo que vem acontecendo em nosso município, desde as eleições. Quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente. Eu quero dirigir algumas palavras ao vereador Eduardo. Eduardo, infelizmente, eu acompanhei, como você sabe, eu estou trabalhando em Porto Primavera, saio daqui na terça-feira, na madrugada, e de lá eu acompanhei algumas falas em rede social sobre o nobre vereador. E eu entendo, o vereador Eduardo, que voto consciente
é aquele que é exercido com reflexão, avaliação, questionamentos. Assim se exerce de fato a democracia e a cidadania. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, no qual todo o poder emana do povo. Palavras ditas com muita propriedade por Vossa Excelência, na justificativa de seu voto favorável ao pedido de afastamento do prefeito eleito, Dr. Edson Gomes. Ao justificar que não estava julgando a conduta e nem os atos praticados pelo prefeito, e sim o pedido de afastamento, Vossa Excelência, mais uma vez, foi de uma hombridade digna de grandes homens tementes à lei de Deus e à lei dos homens. Na lei dos homens, o TSE validou os votos recebidos pela chapa de Edson Gomes. E na lei de Deus, conforme foi lido aqui naquela sessão, em Mateus 5, versículo 6, que diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. O nobre colega, o que fez foi observar as duas leis e concluir que não teria o plenário da Câmara poder maior que o Tribunal Superior Eleitoral, que validou os votos e, diante de Deus, sua consciência o cobraria por ter julgado os atos e não o pedido de licença. Digna de aplauso a vossa justificativa, levou todos nós a fazer uma reflexão sobre até onde o poder pode cegar ou abrir os olhos dos agentes políticos, até onde a sede de vingança e a necessidade de receber aplausos satisfazem o ego de alguns agentes políticos. Ao fazer essa pergunta, imaginamos a sua postura diante de uma casa cheia, ávida por vaiar quem não fizesse suas vontades. E isso, nobre vereador, nós percebemos exatamente a hora que a Vossa Excelência veio a essa tribuna e justificou o seu voto, fazendo aquela explanação sábia que a Vossa Excelência fez aqui. Naquele momento, a casa começou a esvaziar. Aquelas pessoas que vieram para cá, naquela ganância, que teria uma perseguição, que teria aqui um julgamento, elas começaram a sair e voltar para os seus lares. Da mesma maneira, a Vossa Excelência se manteve firme diante de centenas de críticas feitas por pessoas passíveis de cometer erros e outras que os cometem. Nas redes sociais, elas vestem a toga de juízes e se acham aptos para julgar, condenar e sentenciar. E aí, vereador Eduardo, eu digo a Vossa Excelência, eu senti, quando li algumas coisas, não foram muitas, em rede social, as pessoas te condenando, as pessoas falando coisas que... as pessoas essas que chegam, sentam na frente de um computador e escrevem ali um punhado de besteira. Eu senti isso na pele 3 meses antes das eleições, até o último dia das eleições. E aí eu imagino a dor que o senhor, a dor que a sua família sentiu, sua esposa, seus pais, sentiram a ler aquilo que aquelas pessoas com ganância de ver sangue escreviam sobre a Vossa Excelência. E aí também eu volto lá em Mateus 5, mas desta vez, versículo 10, que diz o seguinte: bem-aventurado aos que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque naquele momento em que as pessoas, elas colocavam isso em rede social, nobre vereador, pai de família, filho, esposo, naquele momento que elas colocavam, elas ficaram cegas e não sabiam que ali elas estavam falando de um ser humano, de um ser que tem família e de um ser que fez assim a sua votação com sede de justiça. Ou seja, o senhor não estava aqui para julgar, porque eu poderia muito bem subir, vereador, nessa tribuna hoje e falar daqueles 39 deputados que foram liberados a investigação deles pela Lava Jato,
dos 39, dos quais 4 foram os mais votados em Ilha Solteira, mas aí eu vou estar sendo injusto, porque inicia agora uma investigação para ver se realmente eles são culpados ou não. E aí sim, nós vamos lá na frente poder falar alguma coisa sobre essas pessoas. Então eu quero deixar claro para o senhor que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, de estar legislando no mesmo mandato que o senhor, pois independentemente de bancada, sei que votará sempre com a sua consciência. Votará com a sua consciência, e isso só o torna merecedor de todo o nosso respeito e consideração. E lembre-se que o caráter de um homem se mede por sua determinação em manter o que disse e nada fará com o que ele mude de ideia, pois respeita a si mesmo e a sua personalidade. Eu quero deixar aqui meus parabéns e dizer para o senhor que com certeza Deus já... Eu sei que naquele primeiro momento, aquele impacto daquelas coisas horrorosas que as pessoas disseram sobre a sua pessoa em rede social, aquele primeiro impacto dói demais. Mas eu acredito que Deus já amenizou essa dor dentro do seu coração, dentro do coração dos seus familiares, de todos aqueles que gostam do Senhor e todos aqueles que votaram no Senhor. Pode ter certeza que até algumas pessoas que fizeram aquelas críticas, vereador, devem ter feito uma reflexão depois, não tiveram a mesma coragem que tiveram na hora que colocaram aquelas palavras maldosas, não tiveram a mesma coragem de votar e talvez até se retratar com a Vossa Excelência. Mas quero deixar aqui o meu respeito e a minha consideração pela Vossa Excelência. E fico muito feliz de estar participando deste mandato, o qual tem o senhor hoje como secretário desse Poder Legislativo e terá o senhor durante 4 anos aí, onde nós estaremos legislando juntos. Peço que Deus o abençoe, o senhor, a sua família, e proteja demais. E continue assim. E nós sabemos que o senhor não pediu nada, o senhor simplesmente votou de acordo com o que o senhor acha que é justo. Muito obrigado e que Deus o abençoe sempre. Bom, gostaria de comentar uma coisa aqui. Pedir licença a vocês. Gostaria de parabenizar a professora Flora. E eu não ia contar isso hoje, mas eu acho que agora... quando eu entrei a primeira vez aqui, numa situação, ia ter uma votação para a cassação do Dilson. As coisas estavam encaminhando desse jeito. Eu tive uma pressão enorme para votar aquele dia naquela cassação. E não bastando isso, eu estava em Rio Preto no final de semana, eu voltava na segunda-feira, eu e minha mãe, fizeram uma tocaia ali para mim, me pararam o carro e me ofereceram muito dinheiro. Dinheiro para eu poder votar na cassação do Dilson. Naquele momento, aquilo seria a coisa mais errada que eu faria, porque eu estaria sendo injusto. Eu respeito todos os colegas que votaram aqui, da forma que votaram, cada um tem a sua opinião, cada um tem a liberdade de votar. Aquela época, o que estava se colocando, eu também não acreditava naquilo, e eu achava que eu estaria sendo injusto. Da mesma forma que eu votei agora. Porque eu acho que a gente estaria... Realmente, antes da pessoa ser julgada, a gente estaria fazendo um pré-julgamento, estaria condenando uma pessoa que ainda não teve o seu julgamento feito. E naquela época, eu me senti da mesma forma que eu acho que o Eduardo se sentiu aqui. E eu não cedi a pressão e eu não recebi o dinheiro. E pensa que era dinheiro, hein? Era bastante dinheiro. E eu precisava. Então, eu acho que a gente tem que votar da forma que realmente a gente acredita, e a gente não fazer as coisas ou por pressão, ou por impulso, ou por venda. E então eu gostaria de dizer aqui, Eduardo, que eu sei que você deve ter sofrido muito. Realmente a base que você estava não votou da forma que você votou, mas eu acho que a gente tem que respeitar cada voto. Cada vereador aqui, ele tem que ter liberdade para votar da forma que quiser votar. E eu acho que isso tem que ser respeitado. Graças a Deus, eu não vejo essas redes sociais.
Alguns colegas, de vez em quando, me passam uns print, mas prefiro até que não me passam, né? Que aí também me xingaram aí, por causa da semana passada, eu fui meio... Infelizmente, se a gente não fosse da forma que foi também, eu acho que isso daqui ia dar muito problema. Mas, assim, eu acho que todos os vereadores aqui têm que votar da forma que acredita, com liberdade, e foi como eu votei da outra vez, e eu sei que isso é uma carga grande. Da outra vez eu tive realmente também uma pressão grande, mas isso passa. Então, eu acho que o que importa é o trabalho que a gente faz, a gente votar da forma que realmente a gente acredita, e isso daí a gente passa. Se você votou com a sua consciência, acreditando naquilo, eu acho que isso é o mais importante. E você não pensa que você perde voto ou você ganha voto. Na eleição seguinte, eu fui o vereador mais votado. Então, eu não perdi voto por ter feito daquela forma que eu acreditava que estava certo. Então, eu acho que é isso daí. Bom, peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Boa noite a todos. Indicação 153, de 13 de abril de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficial do excelentíssimo prefeito em exercício, o senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, solicitando que a prefeitura, através da Secretaria de Obras e Manutenção, a possibilidade de efetuar o fechamento de um buraco localizado na rua Cecília Meireles, bairro Nova Ilha, próximo ao número 170. Vereador autor Eduardo Vasconcelos da Silva. Indicação número 154, de 13 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilha Solteira, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, solicitando que a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tome as providências necessárias para a retirada de uma árvore sem vida, situado nas proximidades da ponte do rio São José dos Dourados, entrada pela esquerda, a última casa da senhora Maria. Segue fotos em anexo. Dr. Emanuel Windenborg Nes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Indicação número 155, 2017, 17 de abril de 2017, senhor presidente, indico que seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, para que faça gestão junto ao órgão responsável, solicitando a roçagem e a limpeza de uma área verde localizada no final da Alameda São Paulo, próxima à rotatória do cemitério. Vereador autor Eduardo Vasconcelos da Silva. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento número 31, de 13 de abril de 2017. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficial do excelentíssimo prefeito em exercício, senhor Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, solicitando as seguintes informações. Por que ocorreu a diminuição nos vencimentos dos monitores de música da educação municipal? Por que a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, não tomou providência para que tal fato não ocorresse? Quais as medidas que serão adotadas para reverter a situação? Justificativa. A música no cotidiano escolar é um instrumento fundamental no processo de desenvolvimento da criança. Estudos têm demonstrado que os elementos da música atuam na área cognitiva, facilitando a construção do conhecimento, interferindo diretamente no ensino e na aprendizagem. Portanto, tais profissionais que atuam nessa área são importantíssimos, sendo necessária a sua valorização. Também o referido requerimento segue para tomar conhecimento e exercer papel fiscalizador, conforme o artigo 221, parágrafo 2º, do Regimento Interno Municipal, do artigo 43, inciso 21, da Lei Orgânica Municipal. Vereador autor Eduardo Vasconcelos da Silva. O requerimento será encaminhado ao prefeito municipal. Coloco em discussão o requerimento. Alguém quer discutir? Então, vai ser encaminhado ao senhor prefeito. Desse requerimento, a única coisa que eu gostaria de falar, eu estava lá quando foi feito por licitação, e aí ganhou o mais baixo, o valor mais baixo. Então, a empresa que ganhou, ela ganhou num valor mais baixo, e ela que fez essa proposta. Mas, de qualquer forma, eu acho que encaminha e realmente vê se tem alguma forma de estar mudando isso daí. Tá? Vai ser encaminhado ao prefeito para ele poder estar respondendo.
Esse aí vem. Bom, o primeiro vereador inscrito é o senhor vereador Valdecir Ferreira Lima. Zero de novo, senão eu vou perder um minuto. Olha lá. Fala. Bom, boa noite a todos e a todos, todas, né? Público aqui presente, os ouvintes aí da 104,9, presidente doutor Emanuel, aquele que nos acompanha aí pelo site da Câmara Municipal, meu boa noite. Eu até achei que o tema não ia voltar à tona, mas acabou voltando nessa sessão. Mas eu quero, como eu tenho algumas coisas para passar aqui, mas eu quero, assim, em rápidas palavras, dizer ao nobre vereador Eduardo que de forma nenhuma eu compactuo com tudo aquilo que foi escrito nas redes sociais. Houve ali um excesso, um exagero, a gente reconhece isso, e não tem, jamais eu vou compactuar com tamanha palavras, né, desprezíveis, vamos dizer assim. Respeito, como falei no dia da votação, as divergências, respeito o voto de todos, sem problema nenhum. Continuo com a minha mesma posição. Então, só para deixar bem claro, Eduardo, que respeito muito o seu voto, suas posições, e não concordo com os excessos que aí colocaram aí nas redes sociais a respeito de Vossa Excelência. Bom, eu estou vendo aqui alguns moradores ali do bairro, do IP, inclusive o meu pai e a minha mãe, acho que Martins, alguns proprietários, e eles vieram aqui para acompanhar e que a gente pudesse falar algo a respeito ali da taxa, a tão falada, tão temida taxa dos bombeiros. Essa é uma taxa que foi criada é o tal do Fumabom, né? O que é o Fumabom? Eu vou resumir aqui para vocês, fazer um resumo bem rápido. Essa taxa, essa lei foi criada aqui, foi em 2009, pelo então prefeito Edson Gomes, Fumabom. Fica criado Fumabom, é um fundo municipal de manutenção do Corpo de Bombeiro para aquisição de automóveis, materiais, enfim, manutenção de serviços, algo nesse sentido. Uma taxa que foi criada em 2009 pelo doutor Edson Gomes, e em 2016, o ano passado, houve aí uma outra lei editada a lei de número 350, de 13 de dezembro de 2016, já com o Bento, uma planta de valores para o exercício de 2017. Vou resumir, eu não vou pormenorizar nem aprofundar, mesmo porque eu não consegui me aprofundar nesse assunto. Mas a verdade as chácaras do IP, a maioria das chácaras ali no IP, são 5 mil metros quadrados. Algumas um pouquinho maior e outras um pouquinho menor, mas a grande maioria, 5 mil metros quadrados. E aí, o ano passado, meu pai pagou em torno de 250 e alguma coisa de IPTU. Esse ano o IPTU veio em torno de R$ 287, algo mais ou menos desse valor, mais a dita taxa do bombeiro, ou seja, mais R$ 257. A maioria, a grande maioria esmagadora ali do IP, aqueles que não comprovaram que produzem, que plantam, que não foram isentos, vão ter que arcar com essa taxa chamada taxa do bombeiro, que nós, eu pelo menos, e nós, a maioria, entendemos que é um exagero, é uma taxa que foi colocado de uma forma muito alta. Penso eu que poderia ser discutido melhor essa situação. Ali é tido como um bairro de zona urbana, e nós sabemos, e os nobres vereadores também sabem, que o bairro do IP, primeiro, que é um dos mais antigos bairros do município de Ilha Solteira, ponto.
O prefeito, o ex-prefeito, melhor dizendo, Sebastião de Paula, na época, ele fez lá em torno de 150 metros, 200 metros de asfalto na época. E nós sabemos que, após a saída de Sebastião de Paula, todos, sem exceção, todos os prefeitos que passaram por esta prefeitura, não se fez mais um palmo de asfalto. Aliás, vou mais longe, não conseguiram fazer a manutenção do pequeno trecho de asfalto que ali existe. Estive lá ontem, um asfalto totalmente esburacado e bastante abandonado. Não fizeram um palmo de asfalto e sequer conseguiram fazer a manutenção desse asfalto. Deixa você me dar uma parte, Toda por virando. favor. Então, eu acho que, quase certeza, que quem fez aquele pedaço de asfalto foi o Dilson César. Eu acho que é de fazer justiça. Desculpa, o vereador, foi. na minha mente eu tinha como o doutor Dilson César, mas se foi o Sebastião de Paula, mas se foi o Dilson, Sim, eu acho que fazer justiça. então você tem que aí- fazer justiça e muito obrigado pelo lembrete. Eu tinha na minha mente que tinha sido Sebastião de Paula, melhor ainda, doutor Dilson César, que para mim, para o servidor público, é tido quase que na maioria um dos melhores prefeitos que passou por esse município, para os servidores públicos. Então, muito obrigado por essa correção. Então, no caso aí foi o doutor Dilson César. E aí, quando eu falo da manutenção do asfalto, eu falo da manutenção também das estradas. Não faz a manutenção das estradas, não faz a manutenção dos asfaltos. Houve ali essa manutenção na rodovia aí, que ficou excelente, excepcional, mas colocaram um dispositivo que faz com que a grande maioria dos moradores, proprietários de casa, de terreno ali, chácara, tenham que andar praticamente 2 quilômetros a mais para poder retornar para a Ilha Solteira. São atitudes típicas, ou ações, ou a falta de ações, que culminou com esse trecho que todas as pessoas têm que andar um pouco a mais. Acredito que jamais vai conseguir corrigir esse erro. Então é muito difícil. As pessoas vêm, reclamam, nós podemos e temos que ver o que pode ser feito para reverter essa situação. Nesse ano não sei, mas para o ano que vem nós precisamos dar uma verificada junto ao prefeito, porque não é possível, R$ 257 de taxa de bombeiro. Aí você não consegue fazer a manutenção das estradas. Aí você... O que acontece? O asfalto você não consegue... Já pensou se todos que, após o dia, passassem por essa prefeitura, tivessem feito 50 metros ou 100 metros a mais? Talvez, pelo menos, a rua principal onde corre o coletivo, talvez já tivesse concluído. Mas a gente sabe e entende, nessa vida pública de poucos dias, que as promessas elas são bastante fartas na época da eleição. Passou-se a eleição, volta-se a estaca zero. As reclamações com relação ao horário de ônibus, que são precários, do pessoal de lá, é complicado. Nós ficamos e recebemos inúmeras reclamações. E as reclamações são pertinente. Como as pessoas têm que canalizar ali a saída toda para a Alameda Vitória Régio, aonde meu pai tem chácara. A única saída da Alameda Vitória Régio é a última rua do IP, a rua da Caixa d'Água. E aí foi pedido, através de indicação, para que fizesse algumas lombadas em alguns pontos. E aí nem isso não consegue fazer também. Mas é difícil trabalhar. Não funciona. Não anda. E aí você pega e faz uma indicação, as coisas não saem, as pessoas voltam a cobrar, e aí você fica pensando, puxa vida, eu vi reclamação aqui que a patrol doada então pelo governo federal, ela ficou um bom tempo no pátio encostada por falta de pneu. Aí eu pergunto, se você recebe um equipamento zero, tudo zero, aí usa os pneus até não ter condições de usar mais, aí não tem pneu para colocar pneu reserva. Onde está o prefeito? Mas o prefeito não pode dar conta de tudo. Com certeza ele colocou um secretário ou um diretor. Não é admissível que uma patrol, já que você só tem uma doada pelo governo, e alguns caminhões doados também pelo governo federal, não é possível que isso usa, quando na hora de colocar um pneu, não tem um pneu.
tem que esperar mais 40 dias, 45 dias, licitação. A gente sabe todo o processo que, por lei, às vezes é obrigado a fazer. Mas é falta de gestão, é falta de planejamento, é falta de capacidade, é falta de competência. Depois o problema sou eu que às vezes fico cobrando com veemência, cobrando de uma forma mais insistente. O problema é do vereador, qualquer vereador que cobra. O problema não é nosso. O problema não é nosso. Então, só para reforçar aqui, essa taxa do bombeiro de R$ 257, e eu posso trazer, posso provar sem sombra de dúvida. Houve ocorrências lá que o bombeiro não pôde atender. Ou ele estava em outra ocorrência, eu não sei falar o porquê, mas as pessoas falaram, eu fiquei sufocada tentando apagar o fogo, porque eles não puderam atender. Estava em outra ocorrência, não sei o que ocorreu, eles não puderam ir até lá. Então, nós precisamos rever. O Otávio está chegando aí agora, defendo a permanência dele, mesmo porque não tenho, porque é um camarada novo, ideias novas, vigor novo, tem colocado pessoas novas para trabalhar nesse município e conta aí com a nossa ajuda e espero que dê um resultado satisfatório para a nossa população. O meu tempo aqui, 3 minutos e 40 segundos, já está se esgotando, e eu quero falar rapidamente aqui, já é uma outra situação, de um pedido de férias de um servidor público municipal, de uma servidora, né? Ela fez dia 23 de fevereiro de 2017, 23 de fevereiro de 2017. Mais uma vez, até hoje, Antônio Carlos sequer não responde uma solicitação, um requerimento de férias. Um governo desse pensa que vai chegar aonde? Aonde vai chegar? Você não consegue responder um requerimento, uma solicitação de um pedido de férias, mais de 50 dias. Se eu sou o prefeito, que eu não sou longe de mim, meu amigo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou atrás de quem que é o responsável, a secretaria, o secretário ou o diretor. Você tem uma conversa uma vez, 2 vezes, não adianta, você tem que tomar providência. Tem que tomar providência, não adianta. Não anda. Ou você vai ficar com o secretário 3 anos, 4 anos, enterrando a administração do cidadão. Não pode. Como se explica mais de 50 dias você não consegue responder um requerimento? Qual é a justificativa aceitável para uma situação dessa? Não tem condições. Então, espero ter reunião com o Otávio, a qual já solicitei via ofício, e, enquanto presidente do sindicato reeleito, ter uma reunião com a diretoria do sindicato, e depois, até mesmo juntamente com todos os vereadores, e a gente tentar fazer alguma gestão para tentar melhorar praticamente em todos os aspectos. Praticamente em todos os sentidos, em todos os aspectos. Porque senão, infelizmente, nós vamos continuar com a precariedade. Embora eu já estou vendo alguns sinais, pelo menos no quesito limpeza, que vai melhorar. Mas falta muito. Eu entendo que a situação, ele entrou agora, está represada, é difícil. Milagre só quem faz é Deus. O nobre vereador Alberto dos Santos falou algo da Bíblia, e a Bíblia, ela é a palavra infalível, imutável. É uma palavra digna de toda aceitação. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta, e aí não é o time do Corinthians, mas uma primeira carta, uma primeira epístola ali, se o presidente puder me ceder 1 minutinho, eu já encerro. Aos 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se nós, falando nós, seres humanos, esperarmos em Deus, somente nessa vida, nessa nossa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não espero em Deus só nessa vida. Eu espero numa vida vindoura, eterna, que dura para sempre. Tenho uma dificuldade enorme, vereador Beto, de cumprir com a palavra. Isso eu falo. Esforço, dedico, batalho, mas a dificuldade é grande. Principalmente quando se diz aquela parte, aquela parte que a Bíblia diz: amai
até os vossos inimigos. Mas eu tenho uma dificuldade de praticar essa parte, que é difícil. Mas é a Bíblia. Mas é a Bíblia. E eu preciso entender que quem está errado sou eu. E nós precisamos unir força. Eu defendo sempre que vamos unir força. Respeito sempre, e vou respeitar o posicionamento de todos os nobres vereadores. Vou respeitar sempre. Posso até divergir, mas eu vou respeitar porque foram eleitos pelo povo e merecem ser respeitados. Então, se vocês devem alguma satisfação, talvez vocês devem aí para os seus eleitores e para nossa cidade de Ilha Solteira. Muito obrigado. Segundo vereador inscrito, Dalmi Guedes Júnior. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da 104,9 Ilha FM, aqueles que nos acompanham pelo site da Câmara, público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar meus companheiros que toda segunda-feira nos prestigiam com a presença, né? Está ali o Baiano, a professora Flora, gostaria de cumprimentá-lo pela sua fala, muito bem colocado. Senhor presidente, eu queria começar a minha fala corroborando a fala do vereador Valdeci. Eu, em nenhum momento, também compactuo com postagens que vão ofender a integridade moral de quem quer que seja. Então, eu me compadeço da situação, meu amigo Eduardo, e dizer que sou totalmente contra, né, as pessoas atacarem as pessoas porque têm um pensamento diferente. Falei aqui no dia também da votação o meu posicionamento, continuo achando que o posicionamento é o correto, embora respeite as opiniões contrárias, e quero estender a minha solidariedade. Já tinha te ligado, né, mas quero estender a minha solidariedade em relação às falas que a pessoa divergir é normal. Votou contrário, não concordo, né? Agora, atacar o pessoal, a gente não pode aceitar de maneira alguma, porque o ser humano ele tem que ser respeitado. Aproveito a oportunidade, doutor Emanuel, eu não sei se o doutor teve conhecimento da minha fala, mas eu vou aproveitar e vou falar agora que Vossa Excelência está aqui, presidente dessa Câmara, e dizer sobre a votação relacionada à presidência dessa Câmara, que houve algumas semanas atrás, onde um munícipe veio me questionar em relação à minha votação, o meu posicionamento, e falar que Vossa Excelência sempre nos atendeu, sempre nos colaborou, né? As nossas reivindicações, você a todo momento tentou fazer com que elas fossem aprovadas, né, fossem levadas adiante, e que agora, com a minha votação, eu estaria dando uma facada nas suas costas. E eu fui muito claro em falar para a pessoa, né, falei no dia, quero confirmar novamente agora, que todos os vereadores são testemunhas que eu elogiei a sua postura por várias vezes aqui nessa tribuna. Todas as vezes que fomos recebidos, todas as vezes que foram feitas as reivindicações e foram atendidas, eu vim aqui e falei: parabéns, doutor Emanuel, parabéns pela sua postura, parabéns por ter nos recebido com a tamanha agilidade. A gente tem que ser grato e a gente tem que saber elogiar as pessoas pelas suas qualidades. Agora, não é porque eu tenho uma reivindicação e ela é aceita, ou eu sou atendido, né, de uma forma célere, que eu vou mudar as minhas concepções em relação a isso. Então, foi o que eu disse no dia, doutor Manuel, respeito, agradeço mais uma vez, doutor Manuel, agora que está na minha frente, agradeço mais uma vez por todas as vezes que você me atendeu lá no gabinete, agradeço por você ter conseguido
agilizar algumas das reivindicações que eu fiz para você. Inclusive, todas as vezes, você falou, Adalmi, não precisa falar na tribuna. Eu falei, não, eu vou falar. Eu vou falar, ué, você está fazendo, por que eu não vou falar? É merecedor. Agora vai um aviso aos navegantes. Isso de nenhuma maneira vai mudar a minha concepção de voto. Isso de nenhuma maneira vai fazer com que eu mude o que eu acho que é correto ou não. E foi o que eu fiz no dia. Por último, há 2 semanas atrás, eu tive que me ausentar aqui da Câmara porque estava nascendo meu primeiro filho e eu não tive a oportunidade de falar na semana passada porque a sessão estava muito tumultuada e eu achei por bem não comentar naquele momento que não iria ficar, né, não iria falar com a tranquilidade que eu estou falando hoje. Mas eu gostaria de agradecer a minha esposa, Fabíola, pela determinação, pela coragem. É uma pessoa miúda, deve ter seus 1,58 m, 1,60 m no máximo. Encarou o parto normal, a criança veio grande, sofreu bastante, acompanhei e falei para ela, parabéns, você é uma guerreira. Deu tudo certo. Falar o tanto que eu a amo e o tanto que eu amo meu filho que acabou de nascer. Eu agradeço a todos. Tenham todos uma ótima semana e uma boa noite. Vereador Alberto dos Santos Júnior. Mais uma vez, cumprimentar a todos, ouvintes da 104, quem nos acompanha pelo site, os nobres pares. O vereador, um dos vereadores que me antecedeu aqui, o Valdeci, ele citou meu nome aqui, falou, então, vereador Beto, e falou sobre a Bíblia, que na Bíblia está lá mais vossos inimigos, e ele tem dificuldade. Aí ele me citou eu na hora que ele foi falar o versículo da Bíblia. Eu olhei para ele e falei, sangue de Cristo tem poder, vou começar a orar. Porque será que é comigo o negócio aí? Porque ele citou meu nome. A hora que ele foi citar esse versículo da Bíblia, de Paulo, né? Paulo, João, é um negócio mais ou menos assim. Eu fiquei preocupado, vereador. Citou meu nome na hora de ler o versículo e falou que não consegue amar nem na bala, então eu falei, sangue de Cristo tem poder, vou começar a orar com bastante peso, aí, bastante forte. E aí eu fico meio triste, doutor Emanuel, porque foi dito aqui a questão dos pneus da Patrol. E nós sabemos que a Vossa Excelência, como governo interino, e isso daí não é novidade para ninguém, muita coisa foi feita. Uma das coisas que os estudantes vinham lutando para que fosse suspensa, que é a taxa de transporte universitário. O senhor imediatamente suspendeu. Outra coisa, que as Patrol, que os tratores estavam sem pneus, isso não era da agora. Isso vem, né, lá do governo, o qual, inclusive, eu fui líder daquele governo. E, realmente, estavam sem pneus. Mas se o senhor vai lá e me compra aqueles pneus sem fazer licitação, poderia acontecer aqui, no futuro, igual aconteceu com a dona Odília. A dona Odília, em 2005, eu e o vereador Herbert fizemos indicações e mais indicações para que ela pudesse comprar uniforme e material escolar. E ela comprou. E depois o Tribunal de Contas citou a compra dos uniformes escolares porque foi usado com o dinheiro da educação. E não poderia ser feito isso. Tinha que ser com o dinheiro da Fazenda. Ou seja, não poderia usar os 25% da educação para comprar uniforme para as crianças e material escolar, e ela tinha comprado. E aí eu votei favorável às contas delas, e teve vereador aqui que na época bateu palma, votou contra.
e as contas dela não foi aprovada. Então, se o senhor compra esses pneus sem o devido tempo, os 45, 50 dias, se não respeitasse a Lei 8.666, daqui a um tempo, poderia ter vereador aqui votando contra as contas do senhor nesse período pequeno que o senhor ficou. Por quê? Porque o senhor não fez o correto. E as máquinas já estão com os pneus, já estão trabalhando, terminou o assentamento Estrela da Ilha, foram para o Santa Maria da Lagoa, já fizeram aqui o Cinturão Verde, parte ali. Então estão fazendo, inclusive estão começando e terminando. Eles estão começando em um determinado local e termina para depois passar para outro local. Então eu quero parabenizá-lo. E outra coisa, muita coisa o senhor fez sim. Não foi falta de gestão. Essa questão dessa senhora que pediu as férias aí em fevereiro, então eu acho até que essa morosidade não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas temos que ver o motivo e votar antes de hoje ainda. Sei lá, o prefeito não respondeu, não sei se o senhor talvez tenha mais conhecimento. Quando um funcionário pede férias, eu acho que tem que ter um feedback rapidinho, assim como o doutor Edson, quando pediu a licença para tratar de assuntos particulares nesta Casa de Leis, o feedback foi rápido, ou seja, os vereadores, por justiça, votaram favorável, a maioria absoluta. Então, quero aí parabenizar o senhor, quando esteve lá, pelo trabalho que foi feito, pelos atendimentos, Festival Gospel, voltando, não teve o ano passado, o senhor aprovou, mandou o projeto. Então, é isso aí, é essa coisa aí. Aquilo que deu para ser rápido, o senhor fez rápido. Agora, tem uma frase esqueci o nome do camarada, um ex-governador de Alagoas, salvo engano e com a devida vênia, que ele dizia assim: o que é difícil a gente faz rápido. Então, o que era difícil o senhor fez rápido. E o que era impossível demorou mais um pouquinho, passou para o Otávio, eu tenho certeza que ele ou o Edson, assim que chegar aí, vai fazer. E eu quero aqui agradecer e parabenizar, aí é do seu partido, Flora. Primeiro o prefeito, que está aí em exercício, Otávio, e segundo aí o Pedro Pereira, do PPS, secretário de Desenvolvimento Econômico, que eu entrei, seu presidente, com um ofício, inclusive na época que o senhor estava como prefeito interino, e o senhor me respondeu que realmente iria ser feito. Mas então agora eu não sei se eu parabenizo o senhor, se eu parabenizo o Otávio, eu vou parabenizar os dois. O senhor interino que me deu a resposta, quando eu mandei a indicação de número 35, e o Otávio, que eu tenho certeza que quando o senhor saiu, o senhor falou, mandei essa resposta aqui para o vereador Beto, então nós precisamos atender essa indicação de número 35, e este ofício de número 28, é o ofício protocolado no dia 23 de janeiro, e a indicação protocolada nesta Casa de Leis aqui, na mesma data, que é pedindo a poda das árvores da avenida e, posteriormente, das alamedas. E aí, uma situação, senhor presidente e nobres pares, que é de merecedora de palmas. O trabalho começou ali onde tem as mangueiras, onde já foi restaurante, já foi reforma de fogão, tudo que abre parece que não tem jeito, tem um negócio ali que não dá certo, mas as mangueiras estão dando certo, faz uma sombra, o fruto e por aí vai. Nunca tinha feito uma poda ali, e começou dali. Entrou aqui no balão, o balão que todo mundo desce o porrete, aí negócio da fonte, que agora vai sair, porque o governo anterior, que eu fui líder dele, inclusive, nesta casa durante 2 anos, parece que não teve assim muita vontade, aquela vontade política de terminar essa fonte aí, por causa do negócio de uma dança das águas lá, poderia ter mudado o projeto. Mas iniciou ali nas mangueiras, está descendo a avenida, e os funcionários públicos que estão fazendo e de maneira contente, feliz, estão trabalhando e está levando a coisa assim, por geral, e vai até o fim da avenida. Então, esse garoto aí, por nome de Pedro Pereira,
que é o secretário do Planejamento, Desenvolvimento Econômico, e eu quero, em nome dele, parabenizar toda a equipe da Prefeitura. Está sendo feita pelos funcionários públicos, a gente passa, conversa, todo mundo... Bom, deixa para lá. Então, esse pessoal é o mesmo pessoal que era funcionário público o ano passado, 2016, 2015, e a gente vê que eles estão trabalhando com um determinado brilho nos olhos. Então, quero parabenizar o senhor que mandou a resposta da indicação, o Otávio, que recebeu do senhor quando foi feita a transição entre ele e o senhor deve ter passado, eu acredito que passou, todas essas reivindicações, e que agora, imediatamente, já está atendendo, que é deixar essa avenida mais, um pouco melhor, mais bonita, mais iluminada, porque a partir do momento que faz as podas, então aí a iluminação vai fluir melhor, e eles estão fazendo poda, roçando, varrendo e recolhendo. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que um governo... Então, eu não posso dizer que está faltando gestão, porque o garoto entrou ontem, não está com 16, 17, hoje está com, salvo engano, e com a devida vênia, 17 dias, então já não posso chamá-lo de mau gestor. E esta conversa, seu presidente, nobres pares, todos que me acompanham pela 104.9 e pelo site da Câmara. Essa conversa que vamos deixar o Otávio, porque nós vamos juntar e vamos estar do ladinho dele ali, para poder governar, isso aí é conversa para boi dormir. O prefeito eleito foi o Edson Gomes, o Otávio está aí, porque vai estar trabalhando enquanto o Edson não vem, vai estar trabalhando, o senhor iniciou a limpeza do pátio, agora eles estão concluindo, e aí o Pedro Pereira está aí, firme. E aí ele conseguiu mostrar, talvez para uma pequena parte de alguns funcionários que talvez estava desanimado, ele conseguiu trazer animação para esse pessoal, vontade, está todo mundo trabalhando, então quero parabenizar o funcionário público, que na sua maioria absoluta são todos trabalhadores e competentes, e agora alguns talvez não desenvolvem como queria suas funções, seu presidente, talvez por falta de ferramentas, equipamentos, eu acredito que vai estar aí tendo condições de ter essas ferramentas. E eu, na sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã, eu me reuni na prefeitura com o prefeito em exercício, Otávio, e nós demos uma volta na cidade. Nós fomos ali na Academia ao Ar Livre, entre o Passeio Moção, Passeio Corrente, um pedido que eu vinha fazendo já aí, desde quando foi instalada essa academia, um contrapiso, que é uma coisinha tão simplesinha, e 2 anos não conseguiu fazer. Ele disse para mim o seguinte: Beto, se for preciso eu pegar uma colher de pedreiro e uma carriola cheia de massa de cimento, eu vou pegar e vou vir aqui fazer, porque não é possível que tem mais de 2 anos que está pedindo isso aí. E aí nós fomos dar uma volta aí nas ruas, que nós conseguimos uma verba da deputada federal Keiko Ota, uma deputada assim, muito atuante, e que precisa, e que não teve o nome citado na Lava Jato, desses 39 aí, o nome dela não está lá não, viu, vereador Coqui? Está lá não. E ela conseguiu essa verba de 200 e tem uns figurões aí nessa lista aí que vamos aguardar, né? E o futuro a Deus pertence. E ela conseguiu essa verba, então nós fomos visitar o prefeito, verificar a qualidade do recapeamento, e aí nós nos deparamos com uma situação que houve um erro de medição na medida por parte da prefeitura, que na Rua Tubarão e Rua Lages, ficou 2 casas, uma em cada rua, sem fazer o recapeamento, e aí eu estive lá hoje, e eu fiquei sexta, sábado, domingo, ai meu Deus do céu, não vou, fui lá encarar o pessoal aqui. Fui lá que o pessoal estava bravo, hein? Mas Deus é muito bom, que ele falou, não vai hoje não, vai segunda. Aí eu fui hoje, e já estavam mais assim, a menos, eu acho que até você deu uma força lá, né, Coquinho? Obrigado aí que você explicou lá, que você me ligou, que estava lá, e conversamos, e já estamos correndo. Nobre presidente,
todos que me ouvem pela 104.9, todos os moradores da Rua Tubarão e Lages, principalmente aquelas duas famílias afetadas. Estamos correndo e vamos sim. Com muita luta, aí nós vamos resolver isso em pouco tempo, que é para fechar aquele recapeamento. Então, quero agradecer, se necessário for, eu volto nessa tribuna, e desejar aí uma semana abençoada para todos nós, e que Deus possa nos abençoar cada dia que passa. Bom, gostaria aqui só de comentar, esse pedido de férias, provavelmente, ou ele vai estar no jurídico, ou ele vai estar no RH. Realmente, na prefeitura, eu não sei qual seria o cargo, mas nós estamos com problema em alguns setores, porque se você tira a pessoa, você não tem outra para poder estar ali no local. Nós estamos aguardando o concurso para poder estar chamando, nós estamos aguardando um organograma que vai ser votado por nós para poder estar dando uma estrutura melhor para trabalho. Não sei qual seria esse caso, provavelmente ou deve estar no jurídico ou deve estar no RH para poder ver. Mas tiveram algumas situações especiais que realmente não tem como dar férias. A gente está tendo, principalmente educadores de creche, infelizmente, nós estamos até tendo algumas situações especiais, tanto é que no concurso vai entrar, e não dá realmente para a gente poder estar dando férias de acordo com o que o pessoal tem pedido. Em relação ao trabalho, eu queria parabenizar também o Otávio aí, o pessoal, o Pedro, que hoje eu passei, ele estava junto com os funcionários, e os funcionários da prefeitura, que estavam fazendo essa roçagem, a limpeza, coletando o que eles estavam já ali cortando, quer dizer, é isso que a gente gostaria que acontecesse mesmo. Em relação à patrol, demora, o Beto e o Valdeci me pediram várias vezes, o Beto mostrava aquelas fotos e tal, mas a gente não tinha os pneus, e os pneus chegaram, eu acho que há 10 dias atrás, e aí já começou todo esse trabalho. Infelizmente, a gente tem que esperar, tem que dar o tempo, que é um tempo ruim, porque a gente quer fazer as coisas, mas precisa desse tempo. Questão de ordem. Pode falar. Doutor, eu acho que eu fui mal interpretado com relação aos pneus. Em momento nenhum eu atribuí que era culpa de Vossa Excelência. É culpa do gestor anterior, porque não é admissível que uma patrol chega com todos os pneus zerados, e aí você usa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei qual é o tempo, e aí termina todo e não tem os pneus. Não é admissível, isso não é permitido. Com relação ao pedido de férias, doutor, com todo respeito, no mínimo, seja o RH, seja a Secretaria de Assuntos Jurídicos, no mínimo, uma resposta, um retorno para o servidor teria que dar. No mínimo, uma resposta. Eu não vou poder porque você é funcionário de tal setor e não tem outro para substituir. Isso é o mínimo que se espera de um departamento que é colocado secretário, diretor, isso é o mínimo que a gente se espera. Nada contra se não tem outro para substituir, isso é tranquilo. Não, com certeza. Eu acho que temos que falar amanhã mesmo, ver onde está essa solicitação, por que não foi dada a resposta e qual seria o motivo, né? E para poder ter essa resposta aqui para a gente. Eu já sei que tem algumas solicitações lá, porque a solicitação muitas vezes nem chega até o prefeito. O secretário, o diretor, já resolve isso. Só chega quando é algum setor que você não tem como dar naquele momento, que falta realmente funcionário. Mas eu vou verificar para poder estar chegando essa resposta aí, que infelizmente já tinha que ter vindo, e pode ter sido realmente uma falha nossa, e não ter respondido, poderia ter respondido isso anteriormente. Mas eu acho que tudo é uma sequência, o Otávio está aí, está fazendo um trabalho muito bom, é um menino interessado, ele vai atrás, ele vai em loco, está conhecendo todos os setores, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, fazer a cidade ir para frente, independente se a gente está a favor ou contra. Hoje eu acho que todo mundo está a favor de Ilha Solteira, né? Todo mundo quer que Ilha Solteira vá para frente. Eu acho que é isso que é interessante. Eu acho que o partido nosso hoje é Ilha Solteira. Eu acho que a gente tem que pensar e procurar melhorar, porque se a gente melhora, é a nossa cidade, a nossa casa. Eu acho que isso que é importante. Dalmi, você falou da votação. Na época que aconteceu aquilo da posse, vou explicar aqui em público, que eu não tinha falado disso ainda. Eu tinha sido orientado para fazer de uma forma, apesar que eu também não concordava muito daquele jeito.
e fiz da forma que me orientaram. No outro dia eu já tive outra orientação jurídica da prefeitura e eu voltei atrás. E até então o juiz também entendeu que fosse nulo o ato e eu também já tinha mandado para cá anulando o ato. Então, eu achei que aquela votação eu não renunciei em nenhum momento, em hipótese alguma, eu não renunciei à presidência da casa e não fiz essa... Está claro o que eu mandei para cá, o ofício, eu achei que eu fosse retornar. Então, assim, não, o que você disse em relação a estar atendendo vocês, eu procurei fazer realmente o melhor possível. E eu achei que aquilo que foi votado aqui não tinha mais sentido, significado. Tá? Pode falar. Entendo, doutor. Tá, e eu gostaria, só esqueci de falar uma coisa. Te agradecer também por não ter... que às vezes a gente, quando tem esse tipo de votação, a gente acaba recebendo algumas ligações, né, alguns questionamentos, alguma coisa, e em nenhum momento você me ligou para me questionar, para me pedir nada. Então, eu quero te agradecer por isso também. Tá? Então, eu achei, Dalmi, que o objeto já tinha caído, mas enfim. Mas, assim, independente disso, eu acho que tem que votar e tem que... É lógico que se eu tivesse perdido, eu teria entrado com recurso para poder rever isso aí. Mas, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma e trabalhar para frente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E contando com a colaboração de todo mundo, dos funcionários, das pessoas, é muito importante o nosso papel de levar para o prefeito o que realmente não está bom. Talvez a gente faça indicações aqui, requerimento, eu acho que isso talvez a gente pudesse até mudar, ir lá fazer, conversar direto com ele, pedir, ou realmente indicar aquilo. O que tem munícipe que gosta, que você faça a indicação. Né? Hoje a gente fez indicação de uma árvore que a pessoa queria que fizesse, porque ela queria que documentasse. Mas eu acho que nós poderíamos ter uma outra postura, sei lá, de chegar e falar, ó, isso aqui como vocês fizeram comigo. Vocês foram lá muito mais comigo, sem indicações e requerimento, e a gente pedia, a gente tentava fazer. Agora, aquilo que realmente não fizer, eu acho que aí a gente tem que bater o pé e estar aqui fazendo as requerimentos. Pode falar. Você me dá uma parte, senhor presidente? Eu tive lá fazendo uma visita para o secretário de governo. Né? Conversei bastante com ele, o papel institucional do secretário de governo, do relacionamento com a Câmara, né, essa coisa toda. E também com a secretária, a diretora de turismo, como é que é o nome dela? Passou. A Luanda, isso. E eu fiz essa sugestão para ele conversar com o prefeito e ele ter uma reunião com os vereadores uma vez por mês. Porque você passou por lá, você sabe quantas indicações já fizeram essa casa. E a Luana estava me falando, porque não precisa responder indicação, é obrigado a responder requerimento, mas o governo quer responder indicação. E, às vezes, aquilo passa por 4 secretarias, 6, 7 funcionários para dar uma resposta daquilo. Percebe? Que talvez uma reunião com o prefeito uma vez por mês, para a gente estar discutindo e debatendo isso, eu ainda coloquei que os vereadores, como eles representam praticamente toda a parcela da população, é nós que ouvimos a reclamação. Eu numa parte, o Eduardo na outra, você na outra, o Cido na outra, entendeu? Então, dá para a gente sentar e ajudá-lo nessa questão. Eu acho que melhora esse relacionamento, a gente ajuda mais o prefeito, né, e o prefeito também valoriza aí os vereadores. Né? E agora você colocou uma coisa, tem hora que não tem jeito. Né? Eu fiz 2 indicações esse ano, mas não tem jeito, tem munícipe que chega e quer que você faça. Aí tudo bem, eu acho que aí dá para a gente fazer. Mas é muito complicado essa quantidade, que você acaba parando vários funcionários em várias secretarias. Né? É isso que eu tenho esse pensamento também. Quando vocês chegavam lá para mim e a gente fazia a reunião, era muito mais fácil do que você delegar, que nem esse caso das férias. Delegou. Depois, para você ter isso de volta, é muita coisa. Então, as coisas, às vezes, elas ficam dispersas. Então, eu acho que, se a gente puder fazer isso que o Toninho falou, que eu acho que é interessante também, a gente levar direto, e aquilo que não for resolutivo, que não tiver jeito, ou que alguém queira que documente, aí a gente faz de uma outra forma, uma indicação, um requerimento, enfim. Mas... Até porque, doutor, se o prefeito Bento, por exemplo, se ele tivesse atendido todas as indicações dessa casa, o orçamento não ia dar de jeito nenhum. Mas não dava mesmo, entendeu? Mas, Toninho, dá uma parte também, por favor, já que todo mundo está falando. Eu não acredito em indicação. O Eduardo não, o Dalmi falou assim, que nunca falou nada aqui, mas um dia ele ficou bravo, ele falou um monte aí,
que não tinha sido atendido, você desceu o chicote mesmo. Só que até que eu dou razão para você. Não, tudo bem, pode ter falado com o Manuel, com Maria, seja com quem for. Mas eu estou te falando a verdade. Porque a indicação eu não fui atendido quase nada até hoje. Hoje eu saí com o Otávio, fui lá no Jardim Novo Horizonte, e ele falou que é uma calamidade, aquela lixaiada que tem, que é de sofá velho, colchão velho, armário, tudo no mundo tem, mas só que eu falei para ele uma coisa e eu ainda vou fazer de novo. No tempo que era o Dr. S, eu falei, Dr. S, eu quero fazer um projeto, sei lá, um projeto ou qualquer coisa lá que fosse, para ter o fiscal do lixo. Eu duvido se tivesse o fiscal do lixo e se multasse quem joga as sujeiras, a pessoa só levava multa uma vez. Mas ninguém faz isso. Ainda falei para o Otávio hoje, eu falei, Otávio, a mesma coisa lá no CDHU, todo mundo me reclamando por causa da academia livre. O doutor Emanuel sabe que está lá, os equipamentos, vai ser instalado lá, mas tem muitas coisas que não adianta nem indicação, não adianta. O prefeito mesmo, ele também não tem tempo para tudo, mas só que tem muitos diretores que, pelo amor de Deus, eu me engano se eu que sou analfabeto, se eu não me virar assim 3 diretores de serviço aqui na cidade. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, que eu acho que depois, Pedro, a gente tem que ver, o prefeito, que nem você falou aí de colchão, de sofá, tem alguns locais que eles já ficaram uns ecopontos naturais, né? Que a pessoa vai lá e coloca, lá perto da minha casa, tira, no outro dia tem. Então, até o Pedro a gente tinha um projeto de fazer os ecopontos, porque a gente tem que dar também um local para essa pessoa colocar, porque não existe um local definido. Então, se a pessoa tiver um local que ela possa levar isso, aí você pode cobrar. A gente pode cobrar, mas não existe um local que ela quer jogar um sofá, ela quer jogar um colchão. Então, eu acho que tem que ser formado ecoponto aqui na cidade, como já tem em várias cidades, alguns ecopontos assim, em alguns bairros, e aí sim a gente cobrar, e ter o fiscal para fazer isso. Doutor Manuel, uma palavrinha, por favor. Mas deixa eu te falar uma coisa, igual o pessoal critica a Ilha Solteira e levanta Santa Fé 200 mil vezes igual a Ilha Solteira. Mas só que teve muitas vezes de eu passar lá, na cidade mesmo, rodando lá, e ver a maioria das pessoas, eles varrem e colocam dentro de um saquinho, mas aqui não, tem que, de 10 em 10 metros, tem uma tuia dessas alturas de folha. Não adianta. Não tem, mesmo a prefeitura dando os sacos de lixo, se fosse para pôr, não vai ter condições de manter. Eu acho que não. O senhor me dá uma questãozinha de ordem? A questão de ordem é 2 minutos, eu vou falar em 1. Eu quero aqui, eu fico muito feliz, muito contente, quando eu estou ouvindo esse bate-papo, na verdade, um bate-papo bem saudável entre vocês aqui, todos os vereadores, né? O senhor aí com muita competência como presidente dessa Casa de Leis, mas a hora que o senhor citou o ecoponto, eu fiquei muito contente, que é mais uma de minhas indicações, e eu fiz que eu entrei logo no começo do ano, eu acho que dia 3 foi protocolado, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Isso daí, eu acho que a cidade inteira tem que ter uma educação nova, eu acho que tem que começar das crianças, né? Ter realmente uma educação que vem aí fazendo um trabalho desde as crianças, na época do governo Dilson isso foi feito, né? Para poder realmente fazer um trabalho diferente com o lixo e até chegar nessa parte que são os entulhos, que são as coisas que tem que ter mesmo esses ecopontos. Eu acho que a gente tem que cobrar isso daí, que é um projeto que tem que ser feito realmente, e a gente depois poder fiscalizar e ver qual é a destinação para realmente a cidade não ficar suja e não ter mais esse Apesar de ter problema. lugar que o caminhão passa, o camarada fica lá atrás da casa olhando com o sofá nas costas. A hora que o caminhão passa, carrega tudo, vai embora. Ele vem correndo e joga lá o sofá. Doutor Emanuel, de frente à minha casa mesmo lá. Lá tem um lugar que todo mundo joga, aí agora isso virou para se quebra uma calçada, uma parede, joga, todo mundo joga lá, que é errado, lógico. Isso aí tem que ter a caçamba, né? Aí quando foi esses dias, estava lá o mundo de folha, de colchão, tinha armário, tinha tudo. O Coquinho, ele não deixa mentir, porque ele mora na mesma rua. Aí passou o caminhão, catou tudo. Aí eu fiquei feliz, fui na casa da minha filha, eu falei, ainda bem que tiraram aquela nojeira lá fora, peixe que joga, fato de peixe, um monte de coisa lá. Quando eu cheguei lá de volta, tinha um sofá azul jogado lá.
Aí eu peguei e fui na casa do vizinho, que ele até me chamou, falou, vem aqui, Cida, eu fui lá, e eu nem sabia que tinha sido ele. Eu falei, ó, mas o pessoal daqui, nem todos, mas não tem, acho que não tem nenhuma, vamos supor assim, um prazer na vida de ver pelo menos um canto desse de lixo limpo pelo menos um dia. Na hora que tiraram tudo, jogaram o sofá velho lá. E tinha sido ele, eu não sabia. Aí ele, mas de primeiro tinha os caminhão, tinha não sei o quê. Depois que eu soube que tinha sido ele, fiquei até com vergonha. Mas é isso, Cida, que eu estou falando. Tem alguns locais que a cidade já está marcada, que vai lá, tira, e o outro vai lá e já coloca de novo. Que são os ecopontos naturais que o pessoal criou, que tem perto da minha casa também. Então, é isso daí que a gente tem que desmistificar. Ter um local certo, onde as pessoas possam levar. Quem não tiver condição, a prefeitura está recolhendo e levar lá, para não acontecer mais isso. Entendeu? Senhor presidente, mas um lugar certo para pôr um ecoponto é na rua onde mora 2 vereadores mesmo, seria ótimo. Tony, que foi que eu falei hoje pro Beto? Eu passei lá na casa do Beto, eu falei, aí tem uma placa bem grande que o Beto mandou pôr lá pertinho da casa dele. Eu falei, Beto, o pessoal tem tanta raiva de mim, de você, que colocaram até um sofá velho, assim, mesmo na beirada lá da placa, para ele ficar sentado lá. É isso. Bom, mas tá bom, gente. Tem 2 projetos aqui que já expiraram o prazo, né? Então eu vou estar nomeando 2 relatores, um para cada projeto, para poder sanar isso aqui, tá? Um é o projeto número 02/2017, das contas de 2014. Eu vou pedir para o vereador Antônio Carlos da Silva ser o relator, para a gente poder votar isso aqui, que já passou. E o outro é um projeto de resolução 01/2017, sobre o adiantamento numerário, despesa de viagem. Eu vou pedir para o Ricardo ser o relator, para a gente poder também finalizar isso aqui. Esses 2 projetos já passaram. Pela ordem. Esse projeto de resolução, inclusive eu conversei com o Reinaldo hoje, ele só deu essa atrasada aí porque uma das comissões estava constando o nome do Darley. Isso já foi resolvido, eu acho que amanhã já vai estar sendo dado o parecer pela comissão. Inclusive o Eduardo já deu o parecer hoje, vai passar, então acho que não vai haver necessidade. Isso aí. É o projeto de resolução 01/2017, né? Exato, isso aí. Então, esse projeto aqui amanhã está resolvido? Beleza, então... Aí, na próxima sessão, a gente volta. Então, tá ok. Então, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus... Calma aí. Quero falar como líder. Então, tudo bem. Pode falar. Não pode falar. Prometo ser bem rápido, senhor presidente. Quando eu vim da primeira vez aqui, eu acabei me esquecendo desse assunto. Primeiro, né, vou só deixar bem claro, né, Cido, que aquela questão que realmente eu fiquei nervoso aqui, que eu falei, que eu cobrei, é que não que minha indicação não tinha sido atendida, não é isso. Se a minha indicação não for atendida, eu vou ficar chateado, posso falar alguma coisa, mas faz parte. É que havia tido uma resposta de que a indicação havia sido resolvida e que na realidade não havia. Aí não. Aí me manda uma resposta falando que foi resolvido o problema e eu vou ver na realidade se está resolvido não, a pessoa fala que não, aí fica ruim para mim, né? Então foi que inclusive eu fui no Emanuel, conversei, na mesma hora já ligou para a secretária que era da pasta ali, conversou e tentou resolver. Infelizmente ainda não resolveu tudo, mas pelo menos o Emanuel foi atrás. Aí, né, mas a resposta veio errada, que já tinha sido resolvido. Então, foi por isso que eu saí um pouco da normalidade. Em relação, senhor presidente, eu quero falar em relação ao projeto que está correndo nessa Casa de Leis, que é o do ganha-tempo. Este projeto, eu entendo que ele vai ser muito útil para a nossa população, porque vai alocar vários serviços, DETRAN, o SEBRAE, a Junta Militar, são vários serviços num local só. Eu acho que a comodidade para a população vai ajudar bastante. O que acontece? Esse projeto de lei ele chegou na nossa comissão no dia 17 de março, numa sexta-feira.
No dia 21 de março, ou seja, na terça-feira, eu vi o projeto, solicitei para a Prefeitura algumas informações, inclusive o imóvel que vai ser locado, para poder colocar esses serviços, e qual que é o valor que vai ser desses imóveis, ou qual o valor vai ser pago, porque a gente tem que colocar na balança a comodidade com o gasto. Se o gasto for excessivo, talvez não valha a pena. Então era só essa informação. Passaram-se 27 dias, não houve resposta. Hoje eu recebi o telefonema do secretário de Bem-Estar Social, Cultura e Turismo, Dr. Darley, solicitando que eu fosse até o gabinete do prefeito Otávio, e lá tinha um pessoal do SEBRAE, nós conversamos bastante, ele me passou mais ou menos a situação, falou que se não for votado com a máxima urgência, eles vão acabar perdendo o convênio que eles têm com o SEBRAE, uma coisa nesse sentido. E eu falei para o Darley que, fora de hora, eu iria estar conversando com o Eduardo, com o Coquinho, que faz parte da nossa comissão, iríamos nos reunir depois da sessão para deliberar e para poder mandar para frente este projeto, sob a condição de, porque nós liberando hoje, amanhã, depois da manhã, acho que as outras comissões já dão a parecer também, pode ser que provavelmente entre na próxima segunda-feira, que ele falou que precisa que entre o mais rápido possível. Mas eu deixei o compromisso de que essa documentação chegue até essa Casa de Leis até na segunda, para que a gente possa estar olhando, estar analisando e votar certinho. Então, muitas vezes as pessoas falam, o pessoal está barrando os projetos, o pessoal não dá andamento. Depois de 2 dias, eu já fiz o ofício, demorou 27 dias, é a prefeitura que não está dando retorno. Então, nós, de maneira alguma, estamos barrando nada. Queremos que a cidade ande, queremos que a cidade se desenvolva e, mais uma vez, acredito que o projeto ele vai ser muito bem-vindo, desde que eu tenha condições de votar com a documentação correta. Então, vamos se reunir agora, nossa comissão, e depois, na segunda-feira, se essa documentação não chegar e eu votar contra, aí vai falar, Dalmi está contra a cidade. Dalmi está querendo barrar aqui a administração do Otávio, entendeu? Estão querendo colocar obstáculo, de maneira alguma. Estamos sendo muito corretos, estamos pedindo informação, está havendo a demora na devolução dessas informações e existe o compromisso do Dr. Darley de mandar essa documentação até a segunda. Se não chegar, infelizmente, eu não vou poder aprovar um projeto que, mais uma vez, iria beneficiar em muita população. É isso. Boa noite. Em relação ao projeto, eu vou dizer o seguinte, Dalmi. Esse projeto aí ele é de extrema importância, eu acho que vai ser muito bom para a população. O que acontece é que existe vários convênios aí que tem que ser locados, né? E cada um desses órgãos aí, eles têm que ter uma delimitação de espaço, de quantos metros quadrados para poder colocar. Tem alguns que têm algumas especificações mais específicas daquela área, e tinha que juntar tudo isso para poder... Tá? Então, estava dependendo, algumas das respostas, até para poder saber o espaço total desses órgãos, tá mostrando isso. Então, acho que talvez seja isso que esteja a demora. Mas é uma coisa que realmente o Darley também ligou, a Cida também falou comigo do SEBRAE, e eles iam correr para poder finalizar isso daí e mandar para casa, tá? Então, como líder, bom. Bom, não havendo mais nada a tratar... como líder? Pode falar. É verdade. Sem moral mesmo. O vereador Rodrigo Gonçalves, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, ouvintes da 104.9, todos que nos assistem também pela TV Câmara. Queria cumprimentar aqui a presidente do meu partido, professora Flora, seu Zé Pires, o Serjão, que ainda se encontra aqui, o vereador Beto, que sentou na cadeira para assistir. Senhor presidente, eu queria falar referente às indicações, que eu até acredito, falaram aqui que a prefeitura não consegue atender toda a demanda de indicação. Eu concordo, mas a satisfação de você fazer indicação, protocolar, ir na casa do munícipe e entregar e mostrar o interesse de tentar resolver, a satisfação
é grande. Então, nós temos que fazer a indicação. Eu nunca vou deixar de fazer, porque o munícipe que votou e que não votou é munícipe, nós devemos atendê-los todos iguais. Ele pede, a gente tem que atender, é o mínimo. E depois cobrar na tribuna. Que eu tive sim indicações que foi atendida. Então, mas a satisfação de você mostrar interesse e correr atrás, já paga. Que você mostra interesse, que eu cansei de ouvir. Pedi para um ex-vereador, passou 4 anos, sequer ele veio aqui e fez a indicação. Então a gente deve isso para a comunidade, não tem jeito de não fazer, né? Uma parte, vereador Coquim. Toda. O vereador Toninho, ele fez uma indicação esse ano na rua João Pessoa. E um outro morador me pediu também. Mas ele queria documentado a mesma indicação que você fez. Entendeu? Aí, ó. E foi uma outra pessoa que pediu. E a mesma situação. Né? Então e ele quer documentar. Quando você tira foto, protocola e leva lá a xerox, ele fala, o cara pelo menos tentou. E falando em indicação, eu quero tratar de uma indicação que eu fiz dia 14 de fevereiro, que é a limpeza do córrego sem nome ali do Jardim Aeroporto. Eu quero que algum dos nobres vereadores, os munícipes que moram lá, não preciso falar, que só de passar perto já sente o cheiro. Para o carro ali, dá a moto, ou a bicicleta, ou se estiver a pé, caminhando, é insuportável o cheiro. O pessoal que mora naquela região ali, ó, você passa ali, você não aguenta, imagina se eu morasse de frente ali. Então eu peço com carinho aí para o prefeito olhar com carinho essa situação, pegar o pessoal aí do setor de obras, serviço aí na área e fazer uma limpeza, porque o odor ali é insuportável. Tem animais, lixo que vai enroscando ali. Então eu quero, já está indo para 3 meses. Então eu peço que se importe com aquilo ali e coloque aí como prioridade, porque o odor é insuportável. Outra indicação que eu fui fazer se falar das calçadas da Avenida Brasil, eu fui fazer, um vereador já tinha feito, acho que foi o Beto, da avenida toda, né? Mas eu pedi ali em frente da Urias. Eu já vi várias senhoras, crianças caindo ali. Tá demais a diferença. Então, acho que questão de 5 metros ali, fazer ali. Se você sentar dentro da imobiliária Urias, eu vou ali, eu tenho um amigo ali, e lá dentro, quem está lá dentro, quem de fora não vê quem está lá dentro. Mas você vê, rapaz, a pessoa cai. Então tá feio demais ali. Eu queria pedir para também estar fazendo um reparo ali, né, Beto? Você fez a indicação da avenida inteira, Brasil e Sul, já pegou tudo, mas tudo é difícil, mas ali tá drástico mesmo. Né? Não é difícil, falou tudo. E eu também queria parabenizar nosso amigo vereador Valdeci pela reeleição como presidente do sindicato. A posse é amanhã aqui às 19 horas. Eu vou estar presente, sim, que estou tendo o prazer de trabalhar com o Valdeci e fiquei feliz pela vitória dele aí. Disse que amanhã às 19 horas. Perguntei para ele se vai ter um comes e bebes. Ele falou para mim não precisar nem vir, se for pensando nisso. Mas eu vou vir. Tá? E é isso, senhor presidente. Boa noite, uma boa semana a todos. Vou ter que falar dessa avenida aí. A avenida, o Rodrigo, a gente pediu, o Modesto fez junto com os funcionários um estudo de todos os reparos que tem que ser feito na avenida. E são muitos, né? Porque aí eles têm que serrar a maioria das vezes é por causa das árvores, né? Das raízes. Então, eles já estavam com isso daí para poder fazer e estavam aguardando as tintas para depois já pintar, para poder fazer essa avenida inteira. Mas eu acho que o prefeito tem que ver nesse ponto específico, né? Porque a gente tem também os cadeirantes, tem as pessoas idosas, crianças que às vezes podem tropeçar, enfim. Então, esse estudo foi feito, está lá, está fotografado, todas as áreas que tem que ser feita esse reparo, né? E realmente esse trabalho tem que começar a ser feito, tá? Bom, não sabendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.